Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa leitura relativamente seguida dos Atos dos Apóstolos, né? Vamos pulando alguns pedaços, mas sempre também seguindo boa parte do texto. Como eu havia dito, agora já entra em cena esse personagem que é fundamental na igreja primitiva, que é São Paulo. Ele está em missão juntamente com Barnabé, é a primeira missão. Marcos desanima no metade do caminho e volta, o evangelista, e ficam então nesta missão somente Paulo e Barnabé. Como era hábito dos dois, eles vão na sinagoga. Ontem nós os vimos já na sinagoga de Antioquia de Pisídia, e Paulo fez a primeira parte do seu discurso querigmático. Querigma significa anúncio, o primeiro anúncio do cristão, que tem sempre o mesmo conteúdo. Os de Paulo e os de Pedro têm o mesmo conteúdo, que é uma lembrança da história da salvação, para terminar dizendo que ela se cumpre em Jesus. Ontem nós vimos Paulo lembrar a história da salvação até Davi, depois ele salta mais ou menos os profetas, que ele vai falar agora. Ele diz: bom, queridos irmãos, este Jesus, que era descendente de Davi, os vossos chefes o mataram, o julgaram injustamente e o mataram, para se cumprir o que dizem as Escrituras. Eles o mataram, o pregaram numa cruz, repete São Paulo, cumpriu-se tudo o que a Escritura diz ao seu respeito. O acento de Paulo é que o que aconteceu com Jesus, as Escrituras já previam. Portanto, Jesus cumpre a expectativa de Israel. Jesus é o Messias esperado por Israel. Então aí ele termina o querigma dizendo: este Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou dos mortos. E muitos dos nossos o viram e dão testemunho de Jesus. Então o Evangelho é sempre testemunhado, desde a sua origem. Ninguém tem prova, tem só testemunhas. Mas prova factual, que a gente pudesse tocar um pano. Não, é um testemunho de fé. Eles deram testemunho que ele está vivo. E aí Paulo termina com a chave que eu acho que é a chave da liturgia de hoje, que é, por isso nós anunciamos esse evangelho, a promessa que Deus fez aos antepassados, ele cumpriu. Penso que esse é o tema da liturgia de hoje. Que Deus nos faz uma promessa de amor, e ele cumpriu. O tema da promessa de amor. Veja bem, um casal que se casa, novinho, aí 20 e poucos anos, se casa e faz uma promessa para a vida inteira. E um confia no outro. Por que um confia no outro? Porque amam.
Eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida. Olha aqui, ousadia, fazer uma promessa de ser fiel a vida inteira. Como é que as pessoas podem fazer uma promessa colocando a âncora do navio lá no futuro? Porque amam. Essa é a nossa fé cristã. Nós temos um Deus que é amor e que desde o primeiro momento fez uma promessa, que é a promessa de que nós íamos participar para sempre da vida dele, da vida divina. E ele cumpriu essa promessa. Toda a história de Israel viveu esperando o cumprimento desta promessa. Aí no Evangelho, nós vamos escutar o cumprimento dessa promessa. Quando tudo parecia ser contrário à promessa, ao cumprimento da promessa, Jesus vai dizer que ela se cumpre. Nós estamos começando o capítulo 14 de São João. Eu já falei várias vezes aqui que São João é diferente dos outros três, né? Os outros três são chamados sinóticos exatamente por isso. Sim é a mesma ótica, é a mesma visão. Marcos, Mateus e Lucas são muito parecidos, eles têm a mesma ótica, a mesma visão, são bem organizados, parecidos. Mas João não. João não é sinótico, ele é de outra ótica. Ele organiza completamente diferente. Por exemplo, ele é o único que coloca um grande discurso de despedida de Jesus. Eu sempre gostei desse discurso. Porque quando uma pessoa está para morrer, e ela sabe que vai morrer, ela fala as coisas mais importantes. Se vocês pegarem pessoas que tiveram a oportunidade de deixar uma espécie de testamento falado, a pessoa faz uma espécie de revisão da vida e naquele momento resume o mais importante. Assim faz Jesus. Jesus está na ceia com os discípulos e aí então, nesses últimos momentos, se anuncia a traição de Judas. Jesus anuncia que ele vai ser morto, vai padecer, sofrer e vai ser morto, e se anuncia a traição de Pedro. É claro que os discípulos que começam a perceber uma perseguição a Jesus, e ele dizendo que vai morrer, o outro vai trair e o outro vai negar, então começam a ficar tristes, é claro. E então Jesus consola, e Jesus, vendo que eles estão perturbados, diante de uma situação turbulenta, ele então diz, não se perturbe o vosso coração. A situação é toda ela para ficar com o coração perturbado. Mas ele diz, não se perturbe o vosso coração. Por quê? Porque você pode confiar em quem prometeu e te ama. Tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. É como se Jesus dissesse, eu convivi com vocês 3 anos, vocês me conheceram, vocês confiam em mim, vocês me amam. Eu posso dizer a mesma coisa, eu os amo e eu confio em vocês. Então tenham fé, confiem em mim. Eu estou dizendo para vocês que eu vou para a casa do Pai, não vou estar mais com vocês. Mas isso não vai significar abandono. Eu não vou abandoná-los. Eu vou fazer 2 coisas, diz Jesus. Aqui ele fala só de uma, depois ele vai falar de outra. Primeiro, eu vou preparar um lugar para vós. Depois, quando estiver preparado, eu voltarei e levarei vocês comigo, porque onde eu estiver, eu quero que estejais vós também. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro de uma irmã minha, evangélica, Inês. Ela sempre fala uma coisa que eu acho tão bonita, achei tão linda essa coisa que a minha irmã diz. Ela diz o seguinte, que se ela chegar no céu e não tiver um irmão, um dos 9 irmãos, que o céu para ela não vai ser perfeito. Achei tão bonito. Quer dizer, onde a gente quer estar, onde estão as pessoas que a gente ama. Imagina, na minha opinião, o lugar onde Jesus mais manifesta que nos ama é esse. Eu vou preparar um lugar para vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Nessas brincadeiras que cada um foi criando na vida,
Eu costumo sempre brincar dizendo que no céu não tem nem rodoviária e nem aeroporto. Porque o céu é o lugar onde não falta as pessoas que a gente ama, onde elas não estão longe. A distância sempre dói. Todo mundo que tem parente que mora longe, filhos que às vezes têm que ir embora cedo, sabe o que é a dor da distância. Sabe o que é não estar próximo da pessoa que a gente ama. O amor não suporta muito distância. Então Jesus diz, eu vou e vou preparar para vocês um lugar, porque onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. É como se dissesse, eu amo vocês, eu prometo que eu quero vocês do meu lado. Onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Depois, no outro lugar, Jesus vai prometer outra coisa ainda. Vocês não vão ficar só, eu vou dar o meu Espírito. E se antes vocês me tinham como advogado, como paráclito, diante de um mundo que é contra vocês, já várias vezes eu expliquei que o Evangelho de São João é um tribunal entre o mundo e os seus filhos, e os filhos de Deus. Então Jesus diz, nessa batalha com o mundo, vocês não vão estar sós, porque eu vou mandar para vocês o Espírito. Então a ida de Jesus não era para eles ficarem tristes, era para ficar até consolados, porque ele ia fazer duas coisas, ia preparar a casa definitiva e ia dar uma força para viver agora o Espírito. O Espírito, eu sempre gostei também daquele texto dos Atos dos Apóstolos que cai no dia da Ascensão. No dia da Ascensão do Senhor se diz o seguinte, os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, é agora que o Senhor vai instaurar o teu reino? Jesus diz, não cabe a vocês saber as horas e os momentos que o Pai revelou para si, mas eu vos darei a força que vem do alto para atravessar tudo. E gosto mais desse texto. Quer dizer, Deus não nos livra das dificuldades, Ele nos dá força para enfrentá-las. É o que um dia eu expliquei aqui, Deus não... Ele deu autonomia às causas segundas desse mundo. Por exemplo, a um vírus que pode surgir, a um terremoto que pode acontecer. À criação, Deus deu autonomia e ela se desenvolve. Mas Ele deu a nós a força para atravessar qualquer momento, o Espírito Santo. Força para atravessar turbulências, força para atravessar alegrias e não ficar fora de si de tão animado, força para atravessar uma tristeza e não cair na depressão, força para atravessar qualquer momento. Eu darei a vocês a força do alto. E então Jesus diz, eu vou preparar o lugar para onde eu vou vocês já sabem. E eu vou preparar então, o caminho vocês sabem para ir. Mas toda estrada tem uma meta, Toda estrada que a gente pega uma placa, está lá, São Paulo, Salvador, e a gente pega aquela estrada. E Jesus diz, para onde eu estou indo, o céu, vocês sabem o caminho. Aí Tomé, nem sabemos para onde o senhor vai. Como é que vamos saber o caminho? E aí Jesus responde com essa frase famosíssima, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Santo Agostinho, como sempre, na genialidade dele, Santo Agostinho interpreta que é o cumprimento do ser humano inteiro. O caminho, a vontade, a verdade, a inteligência e a vida é expressado pela memória, as três faculdades da alma. Mas o que importa aqui é perceber que o caminho para chegar ao céu é Jesus. Por isso que aqui muitas vezes eu já falei e repito, A gente devia estudar o Evangelho, assim, saber o Evangelho quase de cor, os 4 Evangelhos. Mas o mais importante não é saber de cor, A gente tinha que pegar uma palavra que o Dom Luciano gostava muito de falar, interiorizar a pessoa de Jesus. Essa é a busca da vida cristã, que eu interiorizo tanto a pessoa de Jesus, que, como diz São Paulo, já não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Esse é o cristão. O cristão é aquele que, de tal forma, o Espírito de Jesus está nele, que é como se Jesus estivesse vivo aqui de novo. É por isso que algumas pessoas nos encantam, Francisco de Assis,
o Papa Francisco, Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida, Irmã Dulce. Por que essas pessoas nos encantam tanto? Porque elas foram uma espécie de vivificação de Jesus. O Espírito de Jesus, elas interiorizaram tanto o Espírito de Jesus que elas próprias pareciam demais com Jesus. Então elas também são caminho, né? São luzeiros, são setas. Elas indicam, é para cá. Essa imagem é uma imagem bem bonita, né? Que o cristão ele é uma espécie de uma seta. Ele tem que indicar, é para cá. O jeito de viver é para cá. É tão bom quando a gente tem cristãos que nos orientam, né? Outro dia na missa eu falei do orientar, do nortear. Como é bom a gente ver, por exemplo, o Papa Francisco, né? Como ele enfrenta essa situação com gestos tão bonitos, igual aquele dia da praça, né? Aquela oração na praça, com as palavras que ele tem dito, palavras tão simples e tão bonitas que nos orientam. Aqui na nossa diocese, o Dom Berto também tem nos orientado nesse tempo agora, eu acho, de uma maneira tão sensata, tão cristã. É muito bom ter alguém que nos indica caminhos de Jesus, caminhos parecidos com o que Jesus indica, ou, dito de outra forma, caminhos que Jesus indicaria hoje. Peçamos a Deus então que essa música de Santa Teresa, né, fique reverberando em nossa cabeça, né? Nada te perturbe, nada te falta, só Deus basta. E nesse tempo difícil a gente tenha toda a confiança em Deus.